Chegando ao fim na nossa sequência de vídeos sobre tipos dentro de linguagem de programação, nesse vídeo vamos discutir toda a parte de projeto da linguagem em torno desses dois tipos e, além disso, vamos discutir os problemas desses tipos em relação à linguagem, à codificação e tudo mais, como o memory leak, ou ponteiro pendente, e vamos discutir também como pode, dentro do projeto de implementação de um compilador, tentar minimizar esses problemas. Então vamos discutir sobre tombstone, chave varredura, coletor de lixo e vamos aprofundar na parte da implementação de cada uma dessas técnicas. O ponteiro é um tipo especial que ele pode carregar um endereço de memória ou um valor nil quando ele não está apontando para ninguém. Ele tem basicamente dois usos: para fazer endereçamento indireto, para poder acessar uma parte da memória de forma indireta, ou fazer uma alocação dinâmica de memória. Tem dois tipos de categorias, essa categoria, que é o tipo referências e o tipo valor, que a gente vai ver. Aí tem algumas questões de projeto. Qual é o escopo e o tempo de vida de um ponteiro? Essa é um pouco até mais fácil de responder. Se ela é uma variável, vai ser o próprio escopo e tempo de vida da variável. Mas o problema é, e o que ela aponta? Qual é o escopo e o tempo de vida dela? Qual é o tempo de vida das variáveis dinâmicas na heap? Os ponteiros são usados para alocação dinâmica, endereçamento direto ou ambos. A linguagem deve suportar ponteiros e tipos de referências, ou ambos casos. As operações mais clássicas dentro dos ponteiros são as atribuições, que eu vou definir um endereço de memória, eu vou atribuir ou buscar um valor de endereço de memória de uma variável e atribuir um ponteiro. E a operação, por consequência, mais usado também é o de referenciamento, aonde eu vou retornar o valor do que daquele ponteiro aponta. Esse de referenciamento ele pode ser implícito ou explícito, no sentido que ou eu preciso de um operador para desreferenciar o ponteiro, que é explícito, ou implícito, aquilo ali já é feito de forma automática. Uma outra operação válida para ponteiro é a aritmética, que é muito usada em C++, onde eu posso fazer contas, somas, subtrações com relação ao endereço, o conteúdo do ponteiro. Problemas com ponteiros. Existem dois tipos de problemas com ponteiros clássicos. Primeiro é o ponteiro pendente, onde o valor do ponteiro aponta para uma variável que já foi desalocada, e vazamento de memória, que é memory leak, onde uma variável ela não é mais acessível pelo programa. No primeiro caso, a gente pode criar o ponteiro pendente, ter um ponteiro para uma variável, desalocar, e depois eu tentar acessar novamente com esse ponteiro. No caso do vazamento de memória, um pouco diferente do ponteiro pendente, eu posso criar esse tipo de problema quando eu aloco dentro de uma função uma área de memória e, no caso, eu não retorno e não uso mais esse ponteiro do endereço aonde foi alocado. E exemplo, essa função acabe. E essa área de memória não foi desalocada nem nada. Então, eu não consigo mais obter esse endereço que foi alocado para mim e eu não consigo acessar mais, ou tanto para usá-lo quanto para desalocar. No caso do C++, o uso de ponteiros ele é bastante flexível e que faz muito sentido pelo contexto da própria linguagem, porque eu quero fazer o software de sistema, então faz sentido eu ter uma flexibilidade muito grande com relação desse tipo de técnica. O de referenciamento é explícito usando o operador asterisco. Você precisa definir qual é o tipo do seu ponteiro. E tem um caso especial, que é o void pointer, que é o ponteiro sem tipo. Então, aqui alguns exemplos. Então, aqui eu tenho um A igual a 10. Eu posso buscar, usando o operador E comercial, para poder pegar o endereço onde está alocado A e atribuir a P. E eu tenho que definir o tipo aqui, que esse ponteiro aponta para uma variável inteiro. Eu posso usar funções para alocação na heap, onde ele vai retornar o endereço dessa alocação. E eu tenho algumas operações aritméticas. No caso aqui, simula a sintaxe de vetor, onde eu vou atribuir mais 3, no caso aqui,
aqui não está somando mais 3, e sim a operação aritmética aqui é 3 vezes o tipo do ponteiro do tipo de P, do tamanho do tipo de P, e o asterisco de referenciando o acesso, que é a mesma sintaxe onde eu estou usando P colchete 3. Um outro tipo de variável é a referência, onde essa variável aponta para valores ou para objetos. No caso, a referência é um pouco diferente de endereço, porque o ponteiro, eles podem armazenar outros endereços de memória e é possível fazer operações aritméticas, no caso da referência não. No caso aqui, referência em C++ é basicamente uma ponteiro constante que é referenciado implicitamente. Então, eu coloco aqui int x igual a 0 e eu crio uma referência chamada ref, que é uma referência a x. Então, ref é igual a 10. Se a gente parar a pensar, é como se fosse quase um apelido. Ele é parecido com o apelido aqui. O apelido ele vai sendo resolvido no tempo de compilação, onde aquela variável tem um apelido e aquilo ali é trabalhado direto na tabela de símbolos e acaba sendo meio uma variável que você está dando, é só um apelido. Aqui não. Ele acaba simulando um apelido, mas não é bem um apelido, porque vai ser uma variável que vai conter o endereço de x. A referências em Java é uma versão estendida do C++. Ele foi criado para substituir o uso de ponteiro, onde todas as variáveis para qualquer instância são referências. E, além disso, o Java, para poder facilitar a vida do desenvolvedor, ele tem uma gerência automática de memória. Então, ele automaticamente coleta ou não, ele limpa a área de memória quando for necessário, ou ele achar que é necessário. Então, vocês já usam muita referência, que é no caso aqui do Java. Toda vez que vocês criam uma instância, é uma referência. Aquele objeto vai ficar na heap, ela é alocada dinamicamente, e aquela variável é um ponteiro para aquele objeto na heap. No caso, ele é de referenciado implicitamente, você não precisa fazer algum operador especial para poder acessar aquela variável. Você automaticamente considera isso. Diferentemente do C, C++, que é onde você tem que fazer a gerência de memória, no Java não tem isso, é ele que faz a gerência de forma automática com Garbage Collector. No caso do Cetralha, ele inclui tanto como na própria história, ele inclui como foi feito em Java, mas ele também quer o poder do C++. No caso das outras linguagens modernas, principalmente orientado a objeto, todos os valores são acessíveis por referência. E no caso do Smalltalk, Ruby e Lua, consideram que todos os seus tipos não são primitivos e sim objetos. Então, inteiro é um object, um float é um object. Então, todos os valores são tratados como referência. E ele não tem como acessar de forma direta aquele valor. Existem algumas técnicas para a gente tentar evitar esse tipo de problema ou amenizar esse tipo de problema. No caso aqui, a gente vai dar 3 possibilidades para ponteiro dependente. Primeiramente, voltando, o que é um ponteiro pendente? Um ponteiro pendente é onde eu tenho uma variável que aponta para uma área de memória que já foi desalocada. Quando eu tenho esse acesso, ele vai tentar acessar e o problema é que ele vai acessar e ele vai tomar permissão negada àquela área de memória. Eu quero evitar que ele acesse indevidamente essa área de memória. Quando eu tenho esse acesso, a minha execução, ele saiba que ele está fazendo isso e não tome uma ordem de cima para baixo do sistema operacional falando, opa, sossega. Então, tem algumas formas de você fazer isso. A primeira forma é a gente criar uma lápide. O que seria criar uma lápide? Quando eu realizar free naquela área de memória, eu vou deixar uma área ali na heap, naquela posição que diz ali que a minha área de memória foi desalocada. É como literalmente a gente botar uma lápide. Vejamos que na heap, na memória, você alocou ali algo, uma pessoa, e quando você fez o free, você tirou aquela pessoa e você botou uma lápide, jus a um dia houve alguma coisa aqui naquela área de memória. Mas num tamanho, obviamente, menor. Qual é a grande desvantagem? No caso ali, ele consome espaço, aonde diz que toda vez eu desalocar a área de memória, eu preciso deixar um rastro ali na memória para poder deixar a lápide da área que foi alocada. E isso, com o tempo, pode ser ruim, porque
eu não consigo mais desalocar essa área de memória. A outra desvantagem é a questão também da memória, porque você precisa ter uma pequena área de memória ali para você verificar se aquilo ali está tendo vida ou não está tendo vida. Também de acesso, você tem que sempre verificar, no caso de processamento, se aquilo ali está válido ou não. Então, resumindo, a técnica de lápide, como ela funciona? Eu vou precisar criar como se fosse uma lápide. A gente poderia simular isso através de um endereço, aonde o endereço, o seu ponteiro, ele vai apontar para esse novo ponteiro que vai ficar na heap. No caso, se ele tiver null, tiver uma marcação que ela está morta, essa variável não existe mais, ele vai poder verificar se tem alguma coisa nesse valor ou não. E se ele tiver, ele vai acessar esse novo endereço de memória apontando essa nova direção. Qual é a desvantagem? Toda vez que eu desalocar o meu ponteiro, eu não posso desalocar essa lápide. Ele pode desalocar realmente o conteúdo do endereço que eu precisei alocar. Mas esse marcador eu não vou poder mais desalocar todo o tempo de execução. E o segundo problema é também no caso não só na parte do espaço, a questão do tempo. Eu tenho que verificar ou eu tenho que fazer essa indireção para essa área nova de memória. Vamos para o extremo. Antes de falar de traves e fechaduras, qual é o extremo? Eu não permitir desalocação explícita. Eu falar, programador, você não faz desalocação explícita. Eu uso, por exemplo, uma outra técnica para limpeza, o que for, para poder fazer essa desalocação. E eu não permita fazer, porque o grande problema do ponteiro pendente, capacidade do usuário desalocar explicitamente minha área de memória, que foi reservado. No caso, parece que a terceira solução é uma coisa meio simples, mas não é. Muitas das linguagens adotam a terceira solução. Existe uma outra alternativa que a gente chama de travas e chaves. Essa abordagem é uma solução alternativa a lápis. A ideia global da técnica de traves, chaves e fechaduras é: o meu ponteiro vai ser tratado como uma chave e a minha área alocada na heap vai ser considerada a minha fechadura. Eu só consigo permitir o acesso se a minha chave for adequada à minha fechadura. Se ela não for adequada, é que aquele cara não pode acessar. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu desaloco, a minha fechadura vai mudar e a chave não vai mais encaixar. Então, exemplo, o meu ponteiro ele vai gerar um número inteiro em conjunto. E na minha área de memória, quando eu alocar, eu vou ter uma variável lá, um ponteiro que vai ser a minha verificador se a chave está válida. Então, quando eu aloco, quando eu tenho meu ponteiro, agora vai ser fijamos o meu endereço e essa chave. Quando eu vou, o código executável vai verificar se as chaves batem do que foi alocado e o do que está no meu ponteiro. Se a chave e a fechadura não baterem, significa o quê? Que aquela área de memória não possui permissão para o meu cara. Quando eu realizar a desalocação ele vai na área de memória onde está realizando a desalocação, ele vai gerar um valor qualquer, só para garantir que aquela fechadura mudou. Aí, quando eu tentar acessar o meu ponteiro, que o valor da chave continua o mesmo, eu vou tentar acessar, ele vai verificar o que tem lá dentro. Como não vai bater, não vou deixar. Quando tem uma alocação, eu vou gerar o meu ponteiro, vai retornar meu ponteiro com essa chave, e eu vou gerar a área de memória, e eu vou deixar lá um início de um cabeçalho, onde a chave bate com essa fechadura que eu acabei de gerar. Aí quando eu vou tentar acessar, ele vai tentar bater. Opa, chave bateu com a outra, funciona. Caso contrário, se ele desalocar, ele vai gerar outra chave, ele não vai bater. Se eu tentar acessar por acaso alguma outra área de memória, ele só vai conseguir deixar a área de memória se previamente eu ter gerado essa chave para aquele cara. Com isso, eu garanto, no caso de abertura, fechaduras e chaves, que eu não consigo acessar sem permissão correta ali, aquela área de memória. Ou seja, eu preciso que realmente
esteja alocado, que é a chave para bater. Qual é a vantagem? Eu não preciso deixar lápides. O problema do memory leak é você deixar áreas de memória na heap sem desalocar. A solução para o problema de vazamento de memória é passar a responsabilidade para uma outra pessoa para poder realizar a limpeza da memória heap. Então, eu estou passando essa responsabilidade para alguém e essa pessoa, o que for, ela que vai realizar as desalocações para mim. O grande problema é que quando eu sei que uma variável não é mais acessada ou não. Ou seja, eu tenho que garantir... Se eu tiver uma variável que ainda esteja apontando uma referência, que esteja apontando para uma área, um ponteiro, esteja apontando para uma área da heap, eu ainda não consigo desalocar aquilo, porque aquilo ali ainda pode ser usado mesmo que eu não esteja usando. Mas quando eu não tiver nenhuma variável apontando para aquela área de memória, significa o quê? Que ele nunca mais vai conseguir usar. Como eu sei que tem uma área que uma parte da área de memória não é mais acessível? Eu tenho que verificar todas as minhas variáveis, aonde ela aponta, e se tiver alguma área que eu reservei que não está sendo apontada para esses ponteiros, significa que ninguém consegue mais acessar e então eu posso deletar. Mas qual é o problema disso? Não é tão trivial. Vou dar um exemplo. Estruturas complexas. Objeto que aponta para objeto, que aponta para collection de objetos, que aponta para objeto. A vida não é simplesmente uma variável que aponta para um ponteiro na memória. Eu posso ter um ponteiro da heap para heap. Então, dependendo da estrutura, fica super complexo eu varrer essa estrutura. Não é tão trivial eu varrer a estrutura procurando aonde aponta. Primeiro problema. Segundo problema, como eu vou saber que aquela área de memória não está sendo apontada por ninguém, pois ninguém aponta para ela? Nem eu mesmo aponto. Eu consigo verificar as áreas de memórias que ainda estão sendo válidas, mas eu não consigo pegar as áreas de memórias inválidas. Vamos chamar de válidas e inválidas. A válida é que alguém aponta para ela e inválida é que não aponta. Ou seja, eu ainda preciso de mais coisa. Eu preciso, toda vez que eu tiver um malloc, ou não importa o que seja, um new, eu preciso fazer uma grande tabela de coisas que eu aloquei. Porque mesmo que eu perca a referência para aquela área de memória, ainda eu tenho numa tabela guardada, eu anotei um caderninho, as coisas. Meu problema é, eu preciso descobrir quais são as áreas de endereços que ninguém está mais apontando para ela, mas para isso eu vou ter que anotar agora eu vou ter que guardar nessa tabela todas as áreas que eu aloquei. Aí agora, eu posso, para todas as minhas variáveis correntes, eu tenho que saber quais são as minhas variáveis correntes de ponteiro, procurar todos os meus ponteiros e fazer a varredura. A varredura é simplesmente o fato de eu pegar o ponteiro e apontar, verificar o endereço onde está esse ponteiro. Aí eu vou marcar dentro dessa tabela, opa, acessei essa área de endereço de memória aqui. E o problema é, além disso, eu tenho que dentro dessas estruturas eu posso ter ponteiro. Então acaba virando uma busca mesmo. Tem alguns casos especiais que, por exemplo, no caso do Lisp, a célula de memória é de tamanho único. Então é mais fácil você fazer esse tipo de coisa. Eu espero que acaba virando uma árvore. Mas dependendo do tipo de problema, não é tão trivial. Então, fingamos que eu estou no tamanho mais simples, que é o tamanho único. Então eu posso verificar do tamanho único, eu sei exatamente como que é o tamanho do que eu vou alocar. E eu vou varrendo ali o meu esquema como se fosse uma árvore. E, por exemplo, eu contando o acesso ali das referências. E quem não for acessado, quem eu não tiver acesso, eu tenho que deletar. Agora vamos lá, outro terceiro problema. Quando isso ocorre, vai acontecer toda vez que eu fechar uma função? Ou será que eu preciso ser tão chato assim com a minha memória? Quando eu tenho que executar esse algoritmo? Quando eu começar a executar esse algoritmo, o meu programa vai parar. Aí esse é um outro problema. Quando esse coletor de lixo, ele tem que ser acionado. Por quê? Primeiro problema é que é um outro problema do coletor de lixo sério. O meu programa vai ter que ser interrompido para poder executar o coletor de lixo. Eu posso executar esse coletor de lixo parcialmente, até que não é tão uma má ideia, ou eu posso executar ele integralmente em toda a área de memória. O problema é que, diferente do caso, eu tenho que interromper minha execução.
quando eu interrompo minha execução, me diz que o meu programa não vai executar da mesma forma, dependendo todas as vezes. Agora, a minha execução pode variar se o meu coletor de lixo for acionado ou não. Então, você está me dizendo que às vezes ele pode demorar, sei lá, 15 milissegundos e às vezes, fizemos que eu estou com uma escolha de acionar meio que aleatório, pode demorar 1 segundo. Então, isso é um problema muito sério. Essa questão do acionamento do coletor de lixo. Será que eu preciso executar o coletor de lixo a todo momento? Não, né? Por que não? Porque eu tenho memória. A memória ficou barata. Não preciso executar. Aí vem o que eu quero discutir. Existem basicamente 2 abordagens. A abordagem que eu chamei de ansiosa, ou eager, ou foi a preguiçosa, que é a lazy. Qual é a diferença? A ansiosa. Deu um estalo na memória, aplico o algoritmo de coleta de lixo. E no caso, o inverso tem memória, deixa ele botar o quanto de memória ele quiser, deixa aí suave. É claro que existem variações eu estou dando os extremos, existem variações entre essas duas. Você pode definir uma estratégia de coleta de lixo, mas os extremos são essas. Aí vamos à questão da contagem de referência. No caso da contagem de referência, ele basicamente ele vai associar um contador para cada uma das variáveis. Toda vez que um ponteiro apontar para ela, o contador de referência vai somar mais 1 a esse contador. Toda vez que aquela variável for desalocada, a variável, aquele ponteiro for desalocado, aonde ela aponta recebe o contador menos 1. Quando esse contador chegar a 0, não tem mais acesso a ela. Significa que eu posso desalocar. Aí eu vou falar, aí ele acaba sendo até uma solução, se desalocar ansioso. Mas tem um problema. Qual é o problema? Tem uma estrutura de dados e isso daria problema, coisas circulares. Assim, existem soluções para isso, tá? Eu estou falando que é um problema, que a contagem de referência tem esse problema inerente a ele. Talvez toda vez que fazer uma busca eu tenha que marcar que eu estou fazendo uma busca, e quando eu já fiz essa busca, ele marcar ali a variável, mas toda vez que eu tiver que fazer, eu tenho que ter o ponteiro para todo mundo e desmarcar todo mundo para poder ir marcando aonde eu estou somando mais 1 ou subtraindo menos 1. Tem estratégias que até o livro não entra muito em detalhes, mas o que é importante é que vocês entenderem é que, primeiro, ela é uma estratégia interessante porque ela é incremental, porque toda vez que eu tiver a variável, eu consigo saber exatamente que aquela variável ali ela tem que ser desalocada. A desvantagem é que, dependendo da situação, pode deixar ela muito complexa, no caso, quando eu tenho um ciclo. Então, ela nunca vai causar, por exemplo, demoras na execução, porque ela é incremental. Quando eu olhar aquele ponteiro, eu vou lá de decremento, desalocar, decremento, chegou a 0, desaloco. Então, ela não tem aquele problema de ficar demorando um século, porque eu tenho que começar a varrer. Ele vai ser pontual aonde eu quero na árvore. Na árvore não, no grafo. Não, ele só vai decrementar nas variáveis que foram desalocadas, aqueles ponteiros que foram desalocados. Eu não vou precisar varrer tudo, ficar procurando. Aí já vai ser a solução do Mark Sweep. Já aproveitando, o Mark Sweep é parecido com contagem de referência, mas é o caso extremo. Eu vou determinar um ponto onde eu vou começar. Eu vou pegar todas as minhas variáveis e vou começar a fazer uma busca. Eu vou marcar. Toda vez que eu entrei nele, eu vou marcar. As variáveis que eu não marcar, elas têm que ser limpas. E aí você vai falar, ele resolve o ciclo de forma fácil, porque se eu marquei aquela variável que eu já visitei, eu não preciso continuar visitando mais. Existem alternativas do Mark Sweep. Tem um Mark Sweep incremental, tem outras alternativas de outros algoritmos que são variações desses algoritmos. Basicamente, os problemas de ponteiro são muito graves, são problemas complicados, e gerenciamento da heap, como foi visto, é bem difícil, não é um assunto trivial. Ponteiros e referências é fundamental para estruturas complexas, estruturas de dados somente dinâmicas. No caso do Java e Cetralia, por eliminar ponteiro, manter referência, no caso do Cetralia não, eles têm um bom benefício de ter coisas com ponteiros, mas não traz tantos seus problemas.
mas ele precisa, por exemplo, do gerenciamento da heap para poder ter essas limitações, mas que funcione, por exemplo, estruturas de dados dinâmicas. Então, acaba aqui sendo um grande, assim, eu preciso de ter ponteiro, eu não consigo eliminar ponteiro, para eu eliminar, eu preciso de técnicas complicadas para poder eliminar. E eu eliminar essa parte do ponteiro, para poder ter um bom equilíbrio, eu tenho que começar a ter gerenciamento de heap, que é complicado. Todas as linguagens modernas preferem que eu tenha um gerenciamento de heap para poder eliminar essa parte do ponteiro. A referência do Java aqui, ele deixa um bom uso de ponteiro, eu consigo criar estruturas complexas e eu tiro o problema de ponteiro pendente de vazamento com o gerenciamento da heap automática.